foi eliminada pelo Brasil na Copa de 2014, naquele jogo que o Neymar quase teve as costas quebradas. Teve as costas quebradas, né, na verdade. Um pedaço ali, né? Estava lá no jogo, inclusive. Vocês estavam também, né? Não. Fala. É porque a gente está recebendo um montão de informação dizendo que está mudo. Tá mudo? Ixi, Maria, estamos mudos. Olha lá, o pessoal não está conseguindo ouvir a gente. A galera está pedindo close captions aqui. E aí? Calma, gente, calma. Um instante. Vamos ver se tá. Será que Voltou? Voltou? Agora voltou. Então eu vou falar tudo de novo? Não vou falar, não. Ou leiam os lábios, né? Ou. Agora tá certo? Agora tá tudo Agora certo. tá ok? Então tá bom. Podemos continuar? Agora foi. Ainda bem que o pessoal nos ajuda, Ainda né? bem. Muito obrigado. É isso aí. Então, eu estava falando só da seleção brasileira, que joga hoje contra a Colômbia, que é um jogo muito importante para a Colômbia, e que tem uma... Para o Brasil, são 5 modificações, um amistosão, né? Que o Brasil já está na Copa. Várias seleções estão se classificando para a Copa. A Coreia do Sul se classificou hoje também, que não é nenhuma novidade, né? O Irã já estava classificado. E já temos... A Alemanha está muito perto de se classificar, a Espanha também está perto, a Holanda está perto de ficar fora, mais uma vez. Tem ainda a última rodada. Hã? Lamentável. Você gosta da Holanda? Eu gosto. Pois é. Tem outra, a Rússia e o Brasil já estão classificados também, né? E na América do Sul ainda tem muita disputa e hoje é uma rodada importantíssima aí para as eliminatórias. O jogo acontece às 5h30 da tarde, daqui a pouquinho. Então, mas a gente vai falar muito do Ceará, do Fortaleza. O Ceará teve uma boa notícia ontem, porque na Série B o Vila Nova empatou com o Guarani. Isso abriu uma possibilidade do Ceará terminar uma rodada na 3ª colocação pela primeira vez. Se o Ceará venceu Londrina fora de casa, assume a 3ª colocação com 40 pontos. O Ceará, a melhor colocação dele é a atual, é a 4ª colocação. O Ceará então pode dar um passo ainda em direção aí à 3ª colocação. Se vencer o Londrina, daqui a pouco eu falo mais sobre esse jogo. A gente fala mais sobre Londrina e Ceará, porque tem aí algumas situações interessantes sobre esse jogo do Ceará contra o Londrina. O Fortaleza está vivendo um drama mais uma vez. Dessa vez é um drama ainda maior do que os anos anteriores, porque o Fortaleza corre risco de ficar fora do mata-mata. Isso acontece se o time perder o jogo contra o Motoclube e 2 times que estão atrás dele, hoje são 4 times que podem ultrapassá-lo. Se 2 desses ultrapassar, na verdade são 3 que podem ultrapassar, porque Remo e Salgueiro se enfrentam. Mas se desses times que estão atrás do Fortaleza, 2 vencerem e o Fortaleza perder, o Fortaleza fica fora. Sim. É a única forma do Fortaleza ficar fora. Tem, né? a forma do empate também, mas que é uma coisa assim improvável. Aí eu já diria, né? que é muito improvável. Um milagre simultâneo que precisa acontecer. É porque depois do resultado de segunda-feira, para o Fortaleza não classificar com empate, só se o Remo golear por 5 gols e o Confiança por 7. Eu não acho nem difícil. Simultaneamente. Pois né? Eu não acho nem difícil o Confiança golear por 7, porque ele pega o Asa que não tá mais nem aí, já mas caiu. O jogo é fora Agora o Remo pega o Salgueiro, que tem chance ainda de classificar, então é bem complicado o que acontece. Não vai acontecer. Difícil. Olha, mas eu não o empate está garantido. Não, mas eu não duvido nada. Você não duvida o que aconteça? Não, que possa melar aí pro Fortaleza, porque depois dessa última rodada aí, então que estava tudo a favor. Que o Fortaleza perca do Motoclube. Não, tudo pode acontecer. Eu acho que né? a única chance é essa. Mas seria um vexame. Pois é, a única coisa que eu acho que pode atrapalhar o Fortaleza é se ele não se ajudar e perder o jogo. E o Motoclube vem precisando vencer, porque não escapou aí no rebaixamento. O Botafogo, se vencer o Sampaio, é difícil, mas o Sampaio também já está garantido como primeiro ou segundo. Se o Botafogo conseguir alguma coisa, o Moto tem que vencer aqui. O Motoclube tem uma chance remotíssima de classificação. Sabe? De classificar também? Tá, tem. Ele pode chegar a 23 pontos, ele chegaria à 4ª colocação. E pode acontecer, por exemplo, do Remo empatar com o Salgueiro. E aí o máximo é o Remo chegar a 23. O Cuiabá chega a 23 também. Mas tem baixo número de vitórias. Tem uma série de situações que podem fazer com que Achei que só até o Cuiabá conseguir a classificação. Não, o Motoclube pode também. Mas precisa de um monte de coisa ali. De uma combinação. É mais difícil do que aquela do Fortaleza de empatar e os outros resultados. Exatamente. Olha, mas é curioso assim, a gente vê que... Nosso áudio está normal? Tá. Acredito que sim. Agora é interessante ver que há 5 jogos a gente comentava aqui... Que estava muito fácil. Não, e que a gente estava comentando era a questão do futebol do Fortaleza. Estava ruim, mas a gente nunca duvidava que o Fortaleza passasse por esse final. O Carlos Ferreira está perguntando um negócio aqui, não sei se vocês acreditam nisso. Ele está falando que o Sampaio, que é o rival, o jogo do Botafogo, pode entregar para rebaixar o Motoclube. Vocês acreditam nessa história do um abrir porque o outro é rival? Acho que não. Eu também acho que não. Até porque o Sampaio não está garantido como líder. É só um palpite. Eu acho que não. Pois é, eu também não. O Sampaio está garantido como líder. De fato que ele ser líder ou vice-líder, ele vai definir em casa, tanto faz. Mas como o grupo A, ele já joga sabendo quem vai enfrentar,
eu acho que pode influenciar também, porque o grupo B os jogos são mais cedo. Então, quando a rodada, que é às 7h30 do grupo A começar, eles já sabem, dependendo da posição que terminar, quem que eles vão enfrentar, né? Isso vem acontecendo sistematicamente. Todo ano, os times do grupo do Sul-Sudeste jogam antes e os times do Nordeste já sabem, do Norte e Nordeste, já sabem quem vão enfrentar dependendo da... Mas você acredita nisso, Lucas? Eu acho que isso é mais pro lado do torcedor. Eu acredito que também que o Sampaio não vai fazer abrir, com isso. Acredito que isso coisa mais da torcida. Agora, Breno, vocês dois acompanham. Eu não acompanhei, por isso eu não vou falar. Vou me silenciar agora. Eu quero que vocês dois falem sobre a coletiva, entre aspas, o live que o presidente do Fortaleza, Luiz Eduardo Girão, participou na página Facebook do Fortaleza, né? O que foi falado ali? Ele... de mais importante, né? Sim. Ele pediu trégua, né, para a torcida, pediu apoio do torcedor, pediu que o torcedor, mesmo que o time não começasse uma partida tão bem, errasse um passe, que a torcida não vaiasse, que a torcida apoiasse, enfim, tivesse ali apoio total. Agora, eu não sei até onde... por exemplo, uma live dessa, uma apresentação dessa, o presidente vir falar com o torcedor e tal, pedir apoio, não sei até onde isso dá resultado. Não sei se o torcedor, ele vi muitas críticas lá no Facebook, né? Mas críticas tranquilas ou críticas... Não, críticas pesadas, de muita insatisfação com esse time. Então, eu não sei até onde esse papo assim, do presidente com o torcedor na internet possa influenciar lá dentro do estádio. Eu acredito que lá na hora do jogo, se o Fortaleza não estiver indo bem, o torcedor vai vaiar, claro que vai, eu acredito que vai lotar, o torcedor vai começar o jogo apoiando, mas se o negócio não ir bem ali nos primeiros minutos, talvez o torcedor comece a cornetar e ir contra o time. Eu tenho a impressão que o mais importante que vocês me falaram, também estava lendo lá no Esportes do Povo a matéria, e, aliás, quem quiser, fica à vontade para acessar lá, esportes.povo.com.br, porque já tem a matéria lá, um belo resumo que o Lucas preparou aí sobre o que o presidente do Fortaleza se manifestou. O que mais me chamou a atenção, Breno, foi esse apelo que ele faz aí para uma trégua por 90 minutos, para apoiar o time durante todo o tempo. Eu também tenho minhas dúvidas, eu acho que a torcida do Fortaleza tem razão em cornetar. Ao mesmo tempo, eu acho que essa diretoria do Fortaleza atual, ela tem uma parcela de culpa que é muito dividida, sabe? Ela não montou esse elenco, tudo bem, sim. Eles quiseram ir lá, assumir... Girão, mais do que todo mundo, né? Porque o Luiz Eduardo Girão... O cara tá colocando dinheiro do bolso dele. No momento que ninguém queria colocar, o cara parou dele nos Estados Unidos para vir para cá, para assumir. Então é um negócio meio... Sabe? É uma cobrança assim que eu acho que o Fortaleza tem que cobrar, a torcida tem que cobrar, mas eu não posso achar que as comissões técnicas que passaram, os jogadores têm muita responsabilidade, né? E a diretoria anterior também, porque foi a montagem do elenco, foi especificada pela diretoria anterior, né? Ainda, né? Se você comparar. Agora, é claro que ninguém é inocente completamente, todos têm responsabilidade. E esse apelo que ele fez, eu não sei também, porque é uma dúvida muito grande. Recentemente, o Fortaleza jogar com o apoio da torcida não tem adiantado, né? Não tem adiantado. Na Série C não tem adiantado. Até por conta disso que ele falou. Tem feito o efeito contrário. Na verdade, nem sei se está tendo efeito contrário, mas que ajudar não ajuda. Porque se tivesse ajudado, o time já estava na Série B faz tempo. O torcedor se enerva antes. Aquela quantidade de pessoas que está lá para apoiar começa a vaiar, começa a criticar se a bola não entra logo, se não surge um gol rápido, se o time se comporta mal e pode acabar tendo efeito contrário. O que eu achei dessa coletiva? Primeiro de tudo, eu achei ela válida. Você tem uma câmera só para você? Vi. O Lucas também. Você não tem uma para você. Não, eu não tenho porque eu estou desprestigiado. Mas assim, eu acho muito importante que vocês tenham uma câmera. É para deixar claro que você está falando para o nosso web espectador. Olha, Graziane, eu preciso parar aqui para dizer um negócio. De novo. A Maria Souza está dizendo assim, Graziane, eu estava morrendo de saudades. Estava com saudades de ver você aqui no filme. Muito obrigado. A Maria? Maria Souza. Obrigado, Maria. Estava com saudades de ver você. Eu pensei que era alguma coisa mais grave, mas muito obrigado, tá? Maria. Realmente eu fiquei ausente, mas você vê que eu fiquei ausente e já fui punido, não tem uma câmera só para mim. Exatamente. Né? Agora o Breno que vai falar agora, ele até dá uma viradinha, ele fala direto para a câmera enorme que ele tem. Falei. E você vê que eu preencho bem o espaço da câmera, né, Graziane? A área ela útil, fica preenchida. Fica preenchida. Bom, vamos lá. Eu acho que foi importante a coletiva, aliás, foi válida a coletiva, a live, por um motivo. O Luiz Eduardo Girão, é raro ele aparecer, ele tem valor de exposição. Dificilmente você vê o presidente do Fortaleza
falando em algum lugar, concedendo alguma entrevista. Dificilmente você vê o rosto do presidente do Fortaleza. Então eu acho válido, porque no momento desse de dificuldade, ele não realmente ele tem que dar as caras, ele é o presidente. Muito embora eu acho que o Luiz Eduardo Girão não é um dirigente, ele está dirigente. Ele foi um cara que parou a vida dele nos Estados Unidos para vir para cá, assumir o Fortaleza quando ninguém mais queria. Ele colocou a grana dele num negócio que ninguém colocaria, com poucas garantias no meu entendimento, porque até onde a gente sabe, ele tem 2 atletas que passaram a ser dele à venda, mas é uma coisa que você ter um atleta como o seu é uma coisa que não pode dar em nada, você não sabe se o cara vai render ou se não vai. Até porque o cara pode se machucar e acabou a carreira. Então, para mim, são poucas garantias pro dinheiro que ele colocou lá. Comentas que é um dinheiro que, assim, enorme que ele jogou lá dentro. Enfim, eu acho que o Luiz Eduardo veio com as melhores das intenções. Mas também, no momento de responsabilidade, ele tem que falar, porque afinal de contas ele é o presidente. Então, por essa questão, por ele vir a público nesse momento, onde o torcedor está meio nervoso, está meio descrente, eu achei importante. Por outro lado, eu acho que pode simbolizar um tipo de nervosismo de dentro do clube também. Né? Você precisar fazer uma live para chamar o torcedor para o seu lado de novo, para ir lá, para descrever o que está acontecendo no clube, como ele fez ali, é um pouco preocupante também. Parece que aquela tranquilidade que se vende, que tem dentro do PC, não é tão tranquila assim, ou que não está acontecendo. E aí a gente fica sem saber. Um presidente vira a público numa live para conversar com o torcedor. É sinal de que está tudo certo, que não está? Como é que está essa questão? Mas, enfim, 4 pontos me destacaram do que ele falou. O primeiro ponto, essa trégua que o Lucas já falou. Ele pediu para que durante os 90 minutos, ele foi bem claro em dizer isso, ele pediu para que não vaiassem quando o time errar um passe, quando o time perder um gol. Ele pediu trégua total. Durante 90 minutos, por favor, estejam com Fortaleza. Um outro ponto que eu achei importante, ele trouxe a público uma coisa que ninguém tinha falado ainda do Fortaleza. Houve uma discussão acalorada no vestiário após o último jogo, entre os próprios jogadores. Segundo o presidente, isso é positivo, os jogadores estão se cobrando. Mas houve uma discussão, e uma discussão forte, segundo o próprio Luiz Eduardo Girão, no vestiário, após a derrota para o Confiança. Terceiro ponto, ele revela que quinta-feira o treino vai ser aberto ao público, no feriado, convocou o torcedor para ir, que é o torcedor lá perto. O que vai um pouco de encontro ao comportamento de hoje. Porque o Fortaleza treina nesse momento e ninguém vai falar com a imprensa depois. Nenhum jogador vai dar coletiva hoje. Então, assim, é uma coisa meio controversa. Hoje tem uma mordaça lá, o jogador não pode falar com a imprensa. E quinta-feira que é a torcida lá dentro. Fica uma coisa que ninguém sabe o que se quer no PC hoje. E o quarto ponto, sobre a premiação, eu até tomei a liberdade de, durante a live, fazer uma pergunta, não sei nem se era o habitual, porque eu entendo que aquela conversa era com o torcedor, eu sou jornalista, mas eu estava lá para perguntar. Ele respondeu? Não, mas uma pessoa fez uma pergunta semelhante e ele respondeu. Que foi sobre a premiação. O presidente falou que já combinou com os jogadores a premiação pelo acesso. Ele não falou em valores, mas disse o seguinte: o que a gente combinou, a gente vai pagar custe o que custar. Ou seja, dá a entender que é uma premiação bem gorda se o Fortaleza subir. Graciano. Agora, tem algumas pessoas perguntando aqui e comentando, ó, o Bob Arley, lá, ele mora lá em São Carlos, lá no interior de São Paulo. Legal, a cidade, São Carlos. Calor também. O Fortaleza já demonstrou que não é time para jogar no ataque. Tem que jogar nos contra-ataques, mesmo jogando em casa. Então, Bob, eu tendo a concordar contigo, que quando o Fortaleza tem iniciativa, dá muito espaço. E o que é curioso, né, Lucas, é que o Fortaleza ele pode se classificar para a Série B sem ganhar. A situação do Fortaleza, ela é tão, assim, benéfica do ponto de vista dos adversários, que também estão muito incompetentes, que se o Fortaleza empatar com o Mota, ele se classifica. Aí ele empata o primeiro jogo contra sei lá quem, aqui no Castelão, 0-0, e depois empata fora de jogo 1-1, tá dentro. Ou seja, nem o Fortaleza precisa ganhar um jogo. E o que é curioso é que a torcida do Fortaleza, ela só está acreditando numa coisa, em rezar. Porque o que eu vejo de gente comentando, ó, não tem jeito, tem que orar, não sei o quê, nos comentários do blog mas também. Aí vai de acordo com a postura do Luiz Eduardo. É porque a torcida realmente acreditar no futebol, a torcida não acredita mais. Acredita o quê? Acredita num regulamento que é justo você acreditar nisso. Que acredita num regulamento que não faz o menor sentido depois que termina a primeira fase. Tudo pode acontecer no mata-mata. Tudo pode o Fortaleza acontecer, que está mal para burro. Aquela coisa é para todo mundo, do jeito que é para o Fortaleza. Não, pois é, eu estou falando. Mas o Fortaleza, se o Fortaleza se classificar em terceiro ou quarto, como vai se classificar em terceiro ou quarto, e pegar o São Bento ou o Tupi, que vão ser primeiro ou segundo, e estão em boa fase, não quer dizer necessariamente que vai perder. É outra coisa. É como então, se você começasse um outro exatamente. E aí, em 2 jogos, o time acerta uma partida, porque até agora o Fortaleza não acertou uma boa partida.
O Fortaleza jogou bem na Série C lá no começo, terceira rodada, quarta rodada, quando o Bonamigo chegou, deu um gás no time, o time tinha um desenho tático, mas depois desandou com o Bonamigo, desandou totalmente com o Bonamigo, e o Antônio Carlos nesses 2 últimos jogos também não fez nada, inclusive colocou jogadores que não estavam jogando nas posições certas, colocou um jogador que ninguém sabia nem que estava lá. O Antônio Carlos teve problema. O primeiro jogo, eu acho que ele já chegou para pegar um CSA, que naquele momento era o líder do campeonato. Ele teve uma semana, não, ele teve 4 dias. Não, mas eu não estou cobrando dele, não, mas eu sei o desenho. Tudo bem, mas assim, a missão dele, Breno... Contra o Confiança, ele foi sem 4 Não, eu sei, mas a missão do Antônio Carlos, quando ele aceitou a missão, ele sabia, sacudida, ele sabia que era uma missão, rápida. Ou alguém chegou para esse Antônio Carlos, você vai ter um tempo tremendo, você vai ter um grande tempo, você vai ficar um ano aí para resolver o problema. 3 jogos, o cara sabia que eram 3 jogos. E até agora a campanha dele é 1 ponto em 6. E o time jogando mal. Tem até um rapaz aqui que falou assim, ó, Alisson Rodrigues, que jogo foi aquele de domingo? Tá todo mundo, viu, Alisson, tentando entender, porque o Fortaleza, mais uma vez, teve uma atuação muito ruim. Inclusive, eu até ia perguntar para vocês, eu não vi isso, mas é verdade que teve uma manifestação no próprio site do Fortaleza dizendo que o time não merece o apoio, mas precisa mesmo assim? Sim. Sim. Quer dizer, a convocação para a live admite o mau desempenho e diz, sabemos que não merecemos o apoio que nós pedimos. Pois é, sabemos que não, isso é uma coisa inédita, isso o time assume... de ontem, né? Por isso que eu te falei que ao mesmo tempo que eu acho importante o presidente falar, é uma coisa que pode dar a entender que o clube está num desespero, porque nunca isso aconteceu, de você vir a público para responder e colocar uma chamada desse jeito. Não merecemos o apoio de vocês, mas pedimos. Não, isso foi uma coisa impressionante. Demais. Não merecemos o apoio, mas pedimos. É um negócio meio dramático. O próprio presidente, na live de hoje, quem assistiu, pôde perceber que ele ressaltou muito assim, essa condição do clube, como o clube estava antes dessa nova gestão chegar e das dificuldades que foi enfrentada e que ainda continua a ser enfrentada. Ele repetiu várias vezes, por exemplo, que ele, né, como presidente, vai de porta em porta pedir apoio também de outras pessoas, de outras empresas para que ajudem o Fortaleza. Enfim, ele ressaltou muito esse lado que o Fortaleza vive uma situação delicada e que o clube, vamos dizer, tá dando o melhor de si. Enfim, uma mensagem que se passa dessa fragilidade que o Fortaleza vive hoje, né? O Caio Luiz fala, trégua de 90 minutos, depois é cadeira voando para todo lado, que é o que todo mundo fala, né? Esse negócio das cadeiras voando são uma marca registrada. Porque foi 2012. Não, foi vez, cadeira, né? Para todo lado, em 2012 todos os jogos. 2012 foi contra lá no PV, aí depois 2014... Não, depois teve cadeira voando naquele jogo Ceará e Fortaleza. Naquele Ceará e Fortaleza, foi cadeiras voando, mais de 1000 cadeiras no Ceará e Fortaleza. Não foi isso? Sim. Não foi cadeira demais. E agora, esse treino aberto de quinta-feira, eu tô curioso para ver como que vai ser. Vai ser no Castelão, esse treino aberto? Não, eu acredito que vai ser no PC mesmo. Mas agora... Podiam, pelo menos, pedir para o torcedor levar um quilo de mantimento lá para ajudar alguma instituição de caridade, né? Podiam fazer isso, para ajudar. Com certeza o PC vai estar lotado. É um feriado. O cara chegou aqui para pedir para abrir. O Humberto Pinto disse o seguinte, o FEC não sabe... já li. O Matheus Uchoa, claro que é sempre bom de vez dar uma secada, mas ele está querendo dizer que o Ceará não pode ficar se preocupando com Fortaleza, tá? O Matheus Uchoa, ele tem razão, né? Mas a rivalidade, se não tiver rivalidade, meu amigo, não tem futebol, né? A Germana Ayrton diz o seguinte, adversário incompetente tem nesse grupo, como a gente estava comentando. No mata-mata é outra história, é verdade. O Samuel Ponte, nunca vi um elenco tão caro e ruim como esse do Fortaleza. Também é uma outra coisa que a gente tem falado muito. 700 mil reais custa a folha de pagamento do Fortaleza. É uma coisa absurda esse valor para um time da Série C. Eu acho que ninguém investe um negócio parecido. Você fez que você ia fazer ontem do Sampaio? Ainda não, mas a gente pode falar aqui, porque não deu tempo ontem, mas a gente vai... Você tá vendo como é que é a cobrança no ar, que é ao vivo, Lucas Monte? O negócio é... Não deu tempo. Ixi, abriu o seu WhatsApp aqui, ó. Não quero ver suas conversas. Coloca aí, volta aí. Não, mas agora a gente tá falando é o seguinte, se você for observar o elenco do Sampaio, lá tem 4 jogadores, 4 que jogaram... 1, 2, 3, 4. Que jogaram o Campeonato Cearense pelo Horizonte. E dos 4, 3 são titulares. Um entrou várias vezes, mas desde a metade do campeonato não tá entrando tanto, mas titulares. Aí você tem um jogador que jogou pelo Guarani de Juazeiro, que é um lateral esquerdo reserva, que é o Zé Aquiraz. Aí você tem mais o William, que era da base do Fortaleza, Reginaldo Júnior, e tem mais um outro jogador que agora não me recordo, mas algum outro que é conhecido, o Fernando Sobral, que recentemente jogava no Guarani de Sobral aqui no Campeonato Cearense. Ou seja, olha o elenco do líder do Grupo A.
com 32 pontos. A gente citou aí 4, 5, 6, 7, 8 jogadores que jogavam a nível de campeonato cearense. A gente está sempre falando aqui no Futebol do Povo que estadual não é parâmetro. Mas se você olhar para o elenco do Sampaio e olhar a campanha que ele tem, os jogadores, dá até para dizer que para a Série C pode ser que seja. Porque é um negócio absurdo. O elenco do Sampaio é muito inferior ao do Fortaleza se você for comparar nome a nome. E o investimento que o Graziani falou aí, 700 mil. Ninguém na Série C faz um investimento desse. É uma loucura esse valor. E o Fortaleza valor. chega na última rodada nesse desespero, dependendo só de si, mas nessa coisa toda, nessa maluquice. O Ronaldo Oliveira Absurdo. faz o seguinte comentário. O planejamento do Fortaleza foi feito nas coxas. E quem realmente entende um pouco de futebol, tá na cara que é uma desorganização das grandes. Tá certo? Deixa eu responder essa questão do Ronaldo aí abaixo, porque tá circulando isso hoje e é bom a gente desmistificar. Fala aí. Ele está falando que circula uma informação de que o Sampaio, o Motoclube, teria recebido 30 mil reais do Ceará para ganhar do Fortaleza o fim de incentivo. Isso foi informação que um repórter de uma rádio aqui do Ceará trouxe, segundo ele, uma fonte dele confirmava isso. Mas já teve gente aqui de imprensa do Ceará que já entrou em contato com o presidente do Moto, que negou qualquer incentivo e tudo mais. Eu acho que quando chega nesse momento, começa a aparecer aquela história das malas. É mala para lá, é mala para cá, incentivo daqui, incentivo de cá. O certo é que ninguém consegue provar nada. Ninguém consegue provar se houve incentivo, se não houve, se alguém ofereceu. Não dá para provar. Cada lado vai negar e eu acho que isso Agora, tem uma coisa, diz-me-diz que acontece tem sempre. uma coisa, eu não levo muita fé nisso. Tem uma coisa nessa história. Falou, tem que provar. Exatamente. Falou e não provou, dançou. Não pode. Não pode. O pessoal não do Ceará pode. já falou que não vai. pode. Então, eu não sei o que o pessoal do Ceará vai fazer. Não me interessa. Mas quando existe uma acusação grave de alguma coisa, se não tiver provas anexadas ao comentário, não adianta. Perde o efeito, é perigoso. Isso me disse já é e tradicional. uma grande... e claro que isso acaba gerando uma fofoca, um negócio desagradável, né? E acho que se o Ceará se sentir ofendido, tem que fazer alguma coisa. Sem dúvida, tem que fazer alguma coisa. Porque se calar, aí, né, fica um negócio, né? Então, acho que a diretoria do Ceará provavelmente vai se manifestar, ou já se manifestou. E a gente aqui faz de tudo sempre para acertar. Nós do Grupo Povo aqui, a gente faz de tudo para que isso não aconteça. Esse tipo de postura, cada um faz o que quer, trabalha com o que quer, tem as fontes que quiser. Mas a gente sabe que o manual simples do jornalismo se tem... Uma coisa é opinião. Uma coisa é opinião, Sim. que a gente tem liberdade para dar à vontade. O dirigente pode não gostar, aquela coisa. Outra coisa é você afirmar algo que é proibido, inclusive, porque se isso acontece, o Ceará está sujeito a punições. Sim, sim. Né? Comprovadamente. Se isso acontecer, então não pode. Né? Não pode. E se falou, tem que provar. E se fosse ao contrário, seria a mesma coisa. Se fosse ao contrário, seria exatamente a mesma coisa. É lamentável que a gente tenha que ficar falando sobre esse assunto. Tá? Mas vamos ter aqui, tem mais... Jean Martins está perguntando se a gente não acha que o maior adversário do Fortaleza é o próprio Fortaleza. Eu falei isso domingo. Tem sido, né? Tem sido. Quer dizer, dificilmente, se você for contabilizar a quantidade de rodadas que foram favoráveis ao Fortaleza, não foram só essas duas últimas, não. Teve rodada que o Fortaleza perdeu e ganhou posição. Sim, exatamente. Então, assim, o Fortaleza... Aí, eu já queria deixar aqui... O Fortaleza perdeu, saiu de terceiro para segundo. Eu já queria aqui dizer um negócio, porque eu acho que já vale a pena dizer. Já Diga. O Na lente da verdade. No olho da verdade. No olho do furacão. O Fortaleza vai... Ali. Tem grande chance de passar para o mata-mata. Só dele, com empate, muito provavelmente ele vai estar no mata-mata. E como a gente estava falando aqui, o mata-mata é outra competição. Agora, se o Fortaleza... E obviamente que, por sermos aqui imprensa cearense, a gente quer que os clubes cearenses realmente estejam bem e tomara que o Fortaleza passe e que suba mesmo. Agora, se passar e subir, de antemão, é bom que se diga logo, o Fortaleza tem que ter duas coisas. Ele tem que ter uma postura, ele tem que ser grato às combinações que houve durante a competição, que deram a ele todo esse espaço para chegar do jeito que chegou, e ele tem que ser grande. E apesar do acesso celebrar, se vier, reconhecer que fez um mau trabalho. E esquecer, jogar para fora essa história de contra tudo e contra todos, que já começa a se ouvir falar. Agora vem cá, o Everton nunca mais vai jogar no Fortaleza? Provavelmente ele joga. Quem está perguntando é o Nicolau Bezerra, tá? Vai jogar? Eu creio que deve jogar. Ele não foi porque o Zago não quis, o jogo jogar? passado. Não, e o próprio Zago na coletiva, disse que ele não estava bem, jogo, treinado, falou que ele iria ter uma conversa com o presidente. Hoje, na live, eu esperava que ele falasse algo do Everton. E ele não falou nada. Na live sobre isso. Então, segue uma incógnita, né? Essa permanência ou não do Everton no Fortaleza. Bom, fala um pouquinho do Ceará, o Fortaleza, daqui a pouco a gente volta ao assunto Fortaleza, fica aí ligado. Aliás, eu já, avise o pessoal, quem não conhece, porque nem sempre o Facebook notifica todo mundo, né, que a gente está no ar. Então,
avise aí os seus amigos, os seus colegas que a gente está no ar, compartilhe aí o vídeo, pode assistir depois também, que é bem legal para a gente, quando vocês assistem depois. Nas redes sociais de vocês que acompanham, por favor, nos ajude aí a espalhar mais o Futebol do Povo, que sempre acontece às terças, quartas e quintas, 4h20, 4h25, a gente entrando no ar. O Ceará tem um jogo contra o Londrina e é um jogo que pode fazer o time passar para a terceira colocação do campeonato. O Ceará não perde lugar no G4, mesmo que perca para o Londrina por 50-0. Por quê? Porque ele tem 11 vitórias e 37 pontos. O quinto colocado tem 34 pontos e 9 vitórias, né? Que é o Juventude. Então, se o Juventude ganhar, o Ceará perder, os dois ficam com 37, mas o Ceará sempre vai levar vantagem nessa rodada, pelo menos, no número de vitórias. É curioso essa situação desse confronto, porque o Londrina é um dos piores mandantes do campeonato. O Londrina, ele tem só 3 vitórias jogando em casa. O Londrina é o 5º pior mandante da Série B. E o Ceará é o 3º melhor visitante da segunda onda. Então, frente a frente, um time que faz poucos pontos em casa, que é o Londrina, contra o Ceará, que faz muitos pontos fora de casa. Né? Então, pela matemática, o Ceará tem todas as condições de jogar contra o Londrina. Agora, o Londrina é um time bom, é um time que tem aí o melhor ataque do campeonato, faz muitos gols o Londrina. E agora tem uma defesa deles, ruim. Né, o Belucci, né? Exatamente. Então, isso vai ter que ser bem planejado aí pelo Chamusca. Eu não sei exatamente quando é que o Ceará viaja, mas como o jogo é sábado, eu imagino que o Ceará vai viajar quinta-feira. Eles geralmente viajam 2 dias antes. Então daqui a pouquinho já entra nesse ritmo. Foram muitos dias, né, sem jogo, e é a oportunidade da gente ver, né, Lucas, se o Ceará não perdeu o ritmo, porque vinha um bom momento. Utilizar o time titular na Faria Lopes não se concretizou. Não se concretizou, né? E aí o Ceará, para esse jogo, acredito que o único desfalque do time vai ser o Richardson, né? Suspenso por cartão. Então, o time vai praticamente com força máxima para enfrentar o Londrina. E é interessante isso que o Graziani falou, né? De que o Londrina é um time que não vai tão bem dentro dos seus domínios e o Ceará consegue boa parte dos pontos fora de casa. Agora o Londrina vem embalado, né? Conseguiu lá a classificação na Primeira Liga, apesar de que não é uma competição tão, vamos dizer assim, tão em foco atualmente, mas, enfim, é uma final para o time lá de Londrina, vem embalado contra o Ceará e vai ter o apoio da torcida. Acredito que a torcida deve lotar esse estádio, lá no Estádio do Café, já que o time conseguiu esse feito lá nos pênaltis contra o Cruzeiro. Enfim, agora é ver como o Ceará vai sair depois dessa pausa, né? Foram 15 dias aí de treinamento, os jogadores estão ressaltando muito esse lado de tempo para treinar, para aprimorar a parte tática, enfim, as estratégias aí para jogar contra o Londrina. E por outro lado, o torcedor do Ceará também tem um pouco de ressalva aí por conta de outros anos, quando houve pausa nas competições e o Ceará não conseguiu voltar tão bem. Mas o Ceará tem todas as condições de ir lá e conseguir um bom resultado. Quem sabe, pelo menos, um empate, né? O Carlos Ferreira está perguntando, está falando que o Londrina está no final da Primeira Liga e vem para cima. O Humberto Pinto lembra que nos últimos 5 jogos do Londrina só venceu um. O Londrina realmente tinha dado uma grande reação, chegou pertinho do G4, aí depois pifou o time. Nos últimos 5 jogos só ganhou um e aí voltou para a metade da tabela. O Breno... Oi. Não, tem um outro... Eu falei que o time não ia ter desfalque não teria tantos desfalques assim por conta só o Richardson, mas ontem o Raul, né, o volante, não treinou por conta de virose. Então é uma dúvida aí para esse jogo. O Francisco Assis Mendes, dá um alô para Manaus, assiste futebol todo dia. Obrigado, viu, Francisco, que assiste Futebol do Povo com a gente lá em Manaus. O Breno Oliveira Ramos, está na hora do Ceará fazer valer sua camisa e seu investimento. Jogar a Série B direto não dá certo. Enquanto a Chapecoense subiu para a Série A com folha de R$300 mil. Semana que vem, se me falha a memória, semana que vem já acaba o prazo para contratar, né? Dia 15, se não me falha a memória. Então, o Ceará, se quiser contratar... Eu li alguma coisa recentemente que o Ceará queria fazer mais um reforço pontual. Mas faz tempo que não se fala em contratação em Porangabuçu e na próxima semana, fim do prazo, quem contratou, quem não contrata mais. Ceará, se quiser ainda se reforçar, tem que correr atrás disso aí. Ali do Ina Barbosa aqui, compartilhou o nosso vídeo, atendendo aqui os nossos apelos. Compartilhe o vídeo Futebol do Povo, que eu já falei. O Facebook, ele tem limitação, ele não coloca, ele não consegue avisar todo mundo, né? Os 46 mil seguidores que a gente tem. Por isso que é importante vocês também compartilharem o vídeo. O Tarcísio Ribeiro disse o seguinte: o Londrina jogou nesse período em que o Ceará ficou parado. Isso é bom ou ruim? Eu acho que não tem esse negócio de bom ou ruim, né? É porque ele fala, eu acho que ele porque jogou pela Primeira Liga. Não, mas eu acho que ele está querendo falar, tipo assim, o Ceará
Tá descansado, Ritmo Londrina de não tá jogo, por outra né? forma, Londrina tem ritmo de jogo, Ceará então não tem bom e ruim, depende muito do resultado. Eu acho que essas situações não vão influenciar no resultado. Porque o Londrina também não jogou tanto assim, né? Ele fez lá 2 jogos na primeira liga. Acho que Eu também acho que isso não vai influenciar não. muito na O hora Aristides da Francisco, partida. 15 dias não é tão grande pausa. Eu acho que é uma pausa rara, né? Quase que na Série B, primeira vez que o Ceará ficou parado 15 dias. Nessa Série B, sim. Primeira vez. Tem uma pergunta chegando aí do Rafael, lá embaixo chegou agora, do Rafael Costa. Rafael Costa reforço. Essa semana, pelo que o Israel Simonson, da assessoria de comunicação, tinha passado para a gente, o Rafael seria entregue do departamento médico ao departamento físico oficialmente. O jogador já treinava fisicamente, participava levemente com bola desde semana passada, mas ele ainda era considerado do departamento médico. Essa semana... então vai demorar ainda. Houve a transição do físico. Então, eu acho que o Rafael Costa só lá mesmo pro fim. Mas era a previsão mesmo. Essa contusão que o Rafael Costa teve, ninguém volta antes. Não adianta. É joelho, né? Foi ligamento cruzado. O joelho é 7, 8 meses. É 7, 8 meses. Eu conversei uma vez com o Bechara, ele me falou que joelho, independente do que seja, se você tiver um problema um pouquinho mais sério, dificilmente volta a ser o que era a mesma coisa. Porque é uma peça ali que é fundamental para tudo, principalmente para quem joga futebol, né? É um negócio complicado. Não, sem dúvida. Em relação ao que o Lucas estava falando, tem um complemento que a gente pode falar, que o Chamusca utilizou esse tempo parado para fazer testes. Na sexta-feira, por exemplo, mais importante, ele voltou a jogar com 3 atacantes, que ele tinha parado de fazer isso nos jogos anteriores. Mesmo que ele mantivesse o esquema, 4-2-3-1, porque às vezes o Lima se deslocava para a ponta, ou o outro meia que estava se deslocava, mas ele estava jogando só com 2 homens de frente, propriamente dito. Ele voltou a jogar com 3 nos treinos. Na sexta-feira ele sacou o Lelê, ele foi de Cafu, Elton e Leandro Carvalho, e ontem ele sacou o Cafu. Ele foi de Leandro Carvalho, Elton e Lelê. O que dá a impressão é que o Leandro Carvalho ele vai colocar. Agora, porque nos 2 testes que fez estava lá o Leandro. Eu não tenho restrições ao trabalho do Chamusca no Ceará. Pelo contrário, 71% de aproveitamento. Se tivesse desde o começo, se fosse esse aproveitamento, estaria na liderança da Série B. O time se encontrou taticamente. E o André Almeida, nosso repórter, fez uma entrevista exclusiva com o Chamusca e uma das perguntas que ele fez foi sobre o Lelê. Porque assim, eu, Fernando Graziani, não entendo a escalação de Lelê e Cafu. Para mim são jogadores muito abaixo da necessidade do Ceará. São jogadores que têm problemas gravíssimos de finalização e são atacantes. Mas o Chamusca adora os dois. Por quê? Porque os caras se matam em campo. Se matam. Porque estão lá no ataque, estão na defesa, ajuda a lateral. E taticamente, o Ceará começou a melhorar quando os dois começaram a jogar. Porque ou o Cafu ou o Lelê, às vezes os dois. O Ceará chega mais, quer dizer, agora o Lelê realmente. Agora é impressionante como é que pode um jogador não querer melhorar ou então não conseguir. Porque veja bem, o jogador se valorizaria. Eu não estou falando para o Lelê fazer um gol por jogo não, mas ele podia fazer 0,25 gols por jogo. Ele não consegue chutar, não consegue fazer gol. Nem ele, nem o Cafu. Eles têm um problema gravíssimo de finalização. E eles são atacantes. Na verdade, eles não são atacantes. Não dá para chamar os dois de atacantes. Tem que chamar de homens chaves do Chamusca. O cara que fica lá, ele apoia, porque atacante eles não são. Atacante faz gol. Atacante faz gol. Tanto que o artilheiro do Ceará até hoje é o Magno Alves no ano inteiro. O Magno Alves não joga faz 700 anos. Né? Não é isso? Ele não joga, ele joga na Fares Lopes, ele não faz gol na Fares Lopes. E ele continua sendo artilheiro do ano. E o Ceará continua com o ataque da Série B. Tudo bem, é legal ter vários jogadores que dividem os gols. É verdade, é legal. Pedro Quem tem os seus golzinhos. O Rafael Carioca, que desapareceu, também tem os seus golzinhos. O Roberto, que desapareceu, tem os seus golzinhos. Mas do time que está jogando, o Elton é o cara que mais tem gol. Eu acho que... Não dá. É impressionante. O Ceará pode subir? Pode. Tem capacidade? Tem. O trabalho do Chamusca é excelente, Mas se subir, vai subir com atacantes que não sabem fazer gol. Que é um mérito até. Porque você conseguir fazer gol sem ter jogadores que sabem fazer gol é um mérito. Eu acho que é bem isso que você falou. Ele utiliza mais porque eles chegam... Realmente você percebe que o Cafu e o Lelê, eles chegam muito na área. O problema deles é a finalização. O Lelê chuta muito em cima do goleiro. A gente até brincou aqui algumas vezes que o Lelê parece que não mira o gol, ele mira o goleiro. Ele chega de frente lá, chuta em cima do goleiro e aí perde boas chances. O Cafu também. Mas essa condição física deles dois é que é importante, porque eles carregam muita bola lá para dentro. Eu acho que é isso que o Chamusca valoriza. Ele prefere que eles, apesar da quantidade de finalizações erradas, estejam mais tempo no ataque e cheguem mais vezes na área do adversário, porque de repente a bola pode acabar entrando uma hora ou outra, do que colocar jogadores que não mantêm um pouco mais a bola na frente. Acho que vai muito mais por essa questão Aqui, ó. Você baixa aqui. Não, já estamos. Vamos encerrar. Tá na hora de encerrar. Tá. Tchau, Bruno. Valeu. Tchau, Lucas. Valeu.
Compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Ficamos aí 35 minutos na live. Você pode assistir, não é um tempo tão longo. Você pode compartilhar e avisar aí os seus amigos que gostam do Ceará e do Fortaleza, do futebol cearense. Palpite rapidinho para... Amanhã a gente volta, mas para Brasil e Colômbia, daqui a pouquinho, 5h30. 2-0 Brasil. Mesmo lá na Colômbia? Sim, mesmo sendo um amistoso? Mesmo com 5 amistoso. modificações? É, porque todo mundo tá querendo ganhar Acho que trocado com o X. vai dar 1-0, 1-0 Brasil. Brasil. Eu aposto num empate. Acho que o Brasil empata esse jogo, não vence a Colômbia. É meu palpite que o Brasil não vence a Colômbia. Muito obrigado a todos pela audiência. Estamos muito satisfeitos com o resultado aqui do Futebol do Povo. E você nos acompanha amanhã a partir das 4h20. Não tenho a menor ideia quem é que vem, mas sempre vem alguém competente para falar de Ceará e Fortaleza. Acesse esportespovo.com.br, nossas redes sociais, temos Instagram, temos Facebook. Leia o jornal impresso também, se você quiser, se você nos der esse prazer. E estamos aí trabalhando para o bem do nosso cliente, que é, na verdade, quem gosta do futebol cearense levado a sério, tá certo? Você tá rindo por quê? Eu achei legal a sutileza como você foi olhar o horário para encerrar o programa. Sim, tem que olhar o horário. Ah, mas eu esqueci que eu tenho uma relógio. sutileza impressionante. 5h03. O cara pegou aqui, deixa eu ver aqui, puxa, ver o horário. Tchau, obrigado aí.